Fico mais tranquilo. Muito bem. Nós, eu digo nós porque nunca estamos sozinhos. É uma alegria muito grande para mim poder retornar aqui mesmo que de forma virtual ao Semente de Luz, que é uma casa que eu nutro um carinho, abriu as portas para mim, outrora abriu as portas para a minha família, e são situações que na vida do espírito não se apagam. E é com base nesse sentimento, nesses pensamentos, que a gente traz hoje a reflexão que nos foi convidada a fazer sobre Páginas, que é um capítulo 14 do livro de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Pão Nosso. Foi pedido que falasse um pouquinho sobre mim, Jesse Júnior, trabalhador do Movimento Espírita de Eunápolis, 41 anos, pai da Giovana, marido da Alessandra, atuante no movimento espírita já há alguns anos, declarado espírita desde os 13 anos de idade. Nessa caminhada aí, buscando compreender cada vez mais essa doutrina, as páginas de tantos livros que nos trazem tantas orientações acerca do Mestre Jesus, burilando sempre aquilo que precisa ser burilado em nós, melhorando a nossa caminhada. Esse é o Jesse Júnior. Atualmente, trabalhador do Núcleo Espírita Sítio da Paz, também da Federação Espírita do Estado da Bahia, no setor de estudos, através do Conselho Regional 26, e também vice-coordenador do Conselho Regional 26, dividindo essa tarefa com Neiva Guarez de Porto Seguro. Páginas trazidas por Emmanuel. Emmanuel traz um preâmbulo desses escritos atribuído a Tiago, os escritos, em que diz que a sabedoria vem do alto e, primeiramente, ela é pura. A sabedoria vem do alto e, primeiramente, ela é pura. Então, ela tem uma característica primeira, de pureza. Essa pureza significa que ela vem em essência conforme o Pai deseja que ela venha. É exatamente essa orientação, esta informação, esse olhar humanizado, espiritualizado, crístico, que é necessário desenvolvermos para com cada um que convive conosco, de forma constante, esporádica, de forma direta, indireta, conhecidos, desconhecidos, encarnados, desencarnados. Pois nessa grande teia, todos nós somos influenciados e influenciamos. Todos nós somos auxiliados e auxiliamos. Todos nós recebemos tentativas de prejuízos e muitas vezes tentamos prejudicar. Seja de forma consciente, nos dizem os espíritos, seja de forma inconsciente. E Tiago vem trazer esta referência, que quando se trata de sabedoria, aquela que vem do alto, ela é pura na sua característica primária e depois ela segue pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. E conclui dizendo sem parcialidade e sem hipocrisia. Emmanuel, com seu poder de síntese e ao mesmo tempo de aprofundar o seu olhar acerca de frases curtas, como essa trazida por Tiago, no capítulo 3, versículo 17, Emmanuel vem nos trazer reflexão profunda, com o título Páginas, e não por acaso, páginas remetendo a livros, sabedoria, conhecimento, na data de hoje, 15 de outubro, onde comemora-se o Dia do Professor. Para que a gente perceba que as páginas, elas são importantes, seja no contexto acadêmico, escolar, seja no contexto de vida, pois costumamos vulgarmente dizer que no livro da vida escreveremos a nossa história.
que nos é dado quando reencarnamos um livro com páginas em branco e que cabe a nós a escrita. E que nessa escrita não há borracha, mas há a possibilidade de, na página seguinte, ajustar o que na página anterior foi escrito de forma equivocada. Não há erros nessas escritas, por isso não há necessidade de borracha. Não há erro porque, ao escrevermos nessas páginas do livro da vida, nós assim operamos pela nossa vontade, pela nossa ignorância, pelas nossas necessidades ou por aquilo que julgamos ser necessidade. Pelo peso que empreendemos às ações que ocorrem conosco, pelo peso que damos ao valor ou desvalor dessas ações, pelas características muito particulares que mexem conosco, por serem situações que envolvem aqueles que gostamos, por sermos aparentemente pegos de surpresa em situações aparentemente adversas, que só depois, e às vezes muitas páginas depois, é que compreendemos o porquê que aquilo aconteceu, reconhecendo que foi uma ação providencial. Claro, todos nós temos o livre-arbítrio, mas neste livre-arbítrio todos nós temos limitações, porque o Pai conduz nossas vidas, nos dando a liberdade até certo ponto para agirmos, para escrevermos. É interessante que neste contexto, a gente se recorda de Lucas no capítulo 12, no versículo 34, onde ele vai dizer que onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas registra atribuindo esta frase a Jesus. É interessante que nesta frase percebemos a característica da essência. Talvez não aquela pura, citada na questão de Tiago, ao falar dos ensinos, da sabedoria. Mas Jesus se refere à nossa ação, ela é pura. Por isso que dissemos, por mais que estejamos equivocados, por mais que tenha sido uma ação com base numa ignorância acerca de analisarmos melhor, de sermos mais prudentes, ignorantes por faltar-nos mesmo conhecimento sobre aquele trato ou sobre o trato daquela ação, mas a nossa atitude, o nosso pensamento, ele é puro porque provém do coração. Puro não no sentido de ausente de mácula, puro no sentido de essência direta. Ou seja, se o que estava em nosso coração foi mau, a nossa ação será má. Ela é pura nesse sentido. Ela reflete, de fato, aquilo que vem do nosso coração. E a Federação Espírita Brasileira traz um artigo, e nós fizemos um recorte deste artigo, para compreendermos melhor acerca deste coração que emana aquilo que a boca professa. Diz o início do artigo que no mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus. Olha que interessante. Qualquer agrupamento religioso ou de fé religiosa, desde que tenha um condicionante, consagrados à divindade do Pai, tem que ter um propósito. Não importa qual seja a nomenclatura, não importa qual seja a forma de agrupamento dessas pessoas, mas desde que consagrados à divindade do Pai, se tornam esses templos departamentos infinitos na casa do Pai. E Jesus ministra todos os bens que se encontram nesses templos. E esses bens são os corações da terra.
independente da escola de crença a que se filiam. Não importa se é espírita ou não espírita. Jesus, então, administra e ministra todas as orientações necessárias a esses corações, que são verdadeiros bens aqui na Terra. E a FEB vem, então, destacando nesse artigo que essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo. E aqui cabe uma pergunta. Será que nós estamos escrevendo nas nossas páginas aquelas ações que denotam que somos tutelados do Cristo? Porque o Cristo, ele já se reconhece como nosso tutor. Mas e nós nos reconhecemos como tutelados dele? Ou estamos agindo como aquele filho rebelde diante da solicitação dos pais ou dos responsáveis? E fazendo alusão à data de hoje, será que estamos sendo aqueles bons alunos, aprendentes, educandos? Ou será que estamos agindo como aqueles que ainda acham que é preciso gozar de todas as oportunidades terrenas, momentâneas, frívolas, passageiras, materiais? Como se essa fosse a base de toda a nossa vida e nossa estrutura, e depois a gente pensa num momento de espiritualização do ser. Por isso, em seus diferentes graus de compreensão, somos todos orientados pelo Cristo. E cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Cada um indistintamente. Numa família composta por 5 integrantes, no momento do Evangelho no lar, todos os 5 se fazem presentes. Será que todos os 5 estão vivenciando esse momento? Cada um indistintamente revela ao Senhor onde está o seu coração. Numa casa espírita composta por 10 trabalhadores, numa determinada atividade, todos os 10 estão ali. Será que todos estão, de fato, com o seu tesouro adequadamente oferecendo ao Cristo? Oferecendo não como no passado, onde realizávamos oferendas, e que vamos encontrar lá na lei de adoração do Livro dos Espíritos, que não é esse tipo de oferta que agrada ao Pai, mas a oferta dos bons atos, das boas atitudes, porque provém de boas intenções, e é essas que provém do coração. E aí, repetindo o Cristo, onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Pois bem, nessas páginas em branco, querendo então referir-se à nossa vida, que é a vida do Espírito, ela é única, nós não temos várias vidas, nós temos apenas uma. Deus só nos cria uma única vez, é vida. Mas a cada existência que aqui nos encontramos é uma página que vamos escrevendo, e a cada situação nessa existência é uma linha. E é essa linha que Emmanuel também traz nos seus escritos. E cada linha é composta por palavras, e cada palavra traz, de forma oculta ou de forma explícita, a sua intenção. Como num texto em que aquele que analisa busca descobrir ou desvendar a ideia central do texto. O que o autor, de fato, quer trazer com esta informação? Sendo esse autor cada um de nós, o que nós estamos querendo com as nossas atitudes? Estamos cumprindo protocolos nessa existência? Estamos fazendo porque assumimos um compromisso e somos cumpridores do dever? Ou estamos agindo com prazer, com vontade, buscando cada vez mais ampliar o conhecimento sobre as consequências daquela atitude? Muitas vezes, dizem determinados companheiros da lida espírita, é preciso estudar o espiritismo para fazer melhor cada vez mais. Outros dirão,
É preciso estudar o Espiritismo para melhor compreender as consequências do que se faz. Entendendo estes últimos, que é compreendendo as consequências, que melhor faremos. Quando buscamos fazer melhor de forma exterior, estamos cumprindo protocolos. A oração é bem realizada, a ação caritativa foi direcionada, o centro foi aberto no seu horário, o trabalhador esteve presente naqueles minutos antes, cujo regimento interno ou estatuto preconiza, ou aquilo que o grupo, em grupo, definiu. Todas estas ações, elas são exteriores. São ações que, na verdade, buscam nortear as oportunidades que nós mesmos criamos para servir em nome da doutrina espírita, não necessariamente em nome do Cristo. Portanto, ser espírita ou ser cristão é muito mais do que desenvolver ações espíritas em nome de um combinado. Ser espírita ou ser cristão é compreender a necessidade de empregarmos cada informação desta doutrina trazida pelos espíritos superiores, codificada por Kardec, com muitos pensamentos, com muitos exemplos, com muitos depoimentos, com muitas orientações, para que a gente consiga nos enxergar nesses contextos, ou nos enxergar fora desses contextos, percebendo o quanto ainda precisamos trabalhar para nos enquadrarmos nele. Quando Jesus, por exemplo, diz: deixai sua oferta ao pé do altar e vai reconciliar com teu irmão ou com teu inimigo, enquanto estás a caminho. Irmão ou inimigo no contexto de cada um, conforme queira enxergar. Isso não impede de que reconheçamos que todo inimigo é nosso irmão. E somos irmãos deles. Quando Jesus menciona, então, que era preciso reatar os laços enquanto estamos a caminho, Jesus nos convida a enxergar uma ação que ainda não estávamos compreendendo bem e que ele já havia trazido como orientação do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. No geral, em todos os contextos, nós queremos a graça, nós queremos o bem, nós queremos o auxílio, nós queremos a cura, nós queremos a boa influência. Nós queremos a boa intuição, nós queremos a proteção. Nós queremos a energia necessária para que, através de nós, o passe, o fluido, a energia, o magnetismo se faça presente no outro. Nós queremos. Como aqueles que pedem, e o Cristo diz: bata a porta e ela irá se abrir. Peça e irá obter o que deseja. Mas, nesse contexto de mensagem, é preciso que a gente caminhe. É preciso que a gente saia de onde estamos para ir até a porta. Jesus nos convida a uma ação. Quando diz: vai reconciliar com o teu inimigo, é ação. Quando diz: vais e não tornes a pecar, é ação. Não é ficar parado, é mudar a forma de agir. Quando Jesus diz: para estes espíritos, jejum e oração, é ação. Porque oração sem ação é fé morta. Quando Jesus diz: que queres que eu faça? Jesus está manifestando a ação a partir da vontade do outro. Então, a vida de Jesus na Terra foi para nos mostrar que precisamos agir. Os templos são importantes, mas precisamos agir antes do templo, no templo e para além do templo. Porque o maior templo é o corpo, como o templo da alma, já nos ensina também o Mestre. Então, onde formos, enquanto encarnados estivermos, o templo da alma estará presente. Estamos cuidando como devemos do nosso corpo? Não me refiro à alimentação. Não me refiro ao repouso, como também está lá na lei de trabalho que o repouso é necessário. Me refiro ao templo sagrado da alma, nos pensamentos, nos sentimentos. Júnior, pensamento e sentimento não provém do corpo, ele é manifestado. Exatamente. Estou me referindo às doenças psicossomáticas que têm sua origem na alma, mas manifestam-se no corpo. Estamos cuidando do corpo? Na origem? Pois bem,
Isso nos recorda também em Mateus, no capítulo 15, quando ele nos diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo assim: por que transgridem as leis os teus discípulos com relação à tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Jesus responde a esses dizendo assim: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Eles vêm para Jesus para falar de um comportamento exterior, que é o lavar as mãos e o comer o pão. E Jesus volta para eles para um comportamento interior, que é o cumprimento das leis divinas. Então eu preciso compreender essas leis, o seu alcance e suas consequências. O que significa que, para além daquele estudo que a casa desenvolve, eu preciso fazer um estudo íntimo, no silêncio e no recolhimento, como ensina Kardec e reforça Leon Denis. O estudar é preciso também e principalmente ser no recolhimento e na intimidade. Essa intimidade manifestada pela palavra silêncio. Não adianta sairmos do centro espírita após uma palestra, um estudo, uma mensagem do espírito que é levado e acharmos que aquilo ali basta para que a nossa semana seja plena. É preciso que a gente escreva, é preciso que a gente deixe registrado aquilo que nós estudamos, que nós julgamos ter compreendido, ou que nós compreendemos dentro do nosso nível. E aí isso vai nos levar, então, ao outro texto no mesmo capítulo, lá no versículo 18 e 19. Jesus dizendo: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, procede morte, procede adultério, procede fornicação, procede furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Acaso Jesus falou algo que ficou no passado? Entendo que não. Tudo aquilo que foi falado pelo Mestre continua acontecendo até hoje. E que nós podemos resumir tudo isso com a palavra maledicência. Pela maledicência, nós manifestamos o que o Evangelho traz em um dos seus capítulos como sendo o escândalo. E ai de quem o escândalo venha. E ai por quem, ou através de quem, o escândalo venha. Isso se refere, então, que nós precisamos caminhar olhando para dentro de nós. E por que precisamos olhar dentro de nós? Porque Emmanuel diz, toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. Como aquele profissional que, utilizando então de um instrumento próprio, ausculta os pulmões, o coração, ou qualquer outro órgão que se faça necessário com esse instrumento, o estetoscópio. E como profissional, o médico ausculta um pulmão para saber se ele se encontra limpo ou possuidor de alguma secreção que altera o seu funcionamento. Precisamos auscultar com este estetoscópio, que é o silêncio e o recolhimento, as escritas da alma, da nossa alma. Costumamos dizer que eu sou o que sou porque o que sou é resultado do que fui até aqui. E falamos isso com uma certa satisfação, com uma certa tranquilidade e segurança, o que não tem nada de errado. Mas convidamos a complementar este olhar. O que me trouxe até aqui foi o melhor que eu poderia fazer? Eu digo poderia num contexto de que, se eu tivesse aprendido antes algo mais, se eu tivesse tido a força de vontade lá atrás, eu não digo nem a força, mas utilizando do que os espíritos colocam, a vontade. Será que eu estaria hoje desta forma ou melhor? Com certeza melhor. O que significa que não estou lamentando, e a proposta não é lamentarmos o que somos até aqui, mas reconhecer
que poderíamos estar numa condição melhor. Isso não é motivo para lágrimas, não é motivo para tristeza, nem para desânimo. Ao contrário, é uma forma de identificarmos que a partir de agora, as próximas páginas a serem escritas terão um novo significado. Porque aquele que é mais dado, mais será pedido ou cobrado. Einstein vem dizer que uma mente que adquire um conhecimento novo, ela não retorna jamais ao seu tamanho original, porque a partir dali ela se torna maior, na perspectiva do acúmulo de coisas. Mas para além do acumular conhecimento, é preciso transformarmos isso em educação. Educação que vai ser reflexo do que a gente pode chamar de sabedoria. Não estamos dizendo que educação e sabedoria necessariamente seja a mesma coisa, mas estamos dizendo que são palavras próximas, no qual uma invariavelmente leva à outra. Porque se formos segundo o codificador da doutrina espírita, entendemos educação como esse conjunto de hábitos, nós vamos compreender que quando este conjunto de hábitos está internalizado, bem compreendido, a criatura sobre aquele assunto, ela é uma criatura sábia. Toda página escrita tem alma, porque ela é cunhada com o nosso mais íntimo movimento, desejo e intenção. Nas nossas relações pessoais, interpessoais, na nossa relação íntima, portanto, conosco mesmo, como estamos tratando? Estamos dando o devido valor? Estamos parando para refletir quem somos? Como espíritas, o que somos? Por que eu estou aqui? Ou nós estamos repetindo aquela velha frase de que até aqui está tudo muito bem, porque até aqui nos ajudou o Senhor, reproduzindo da boca para fora. Até aqui, claro, nos ajudou o Senhor. Paulo nos referencia isso. Mas o Senhor nos ajudou porque até aqui nós desejamos a ajuda do Senhor. Porque se nós não tivéssemos desejado, nós estaríamos numa condição diferente. Ainda, claro, sobre o olhar do Cristo, mas com certeza num contexto diferente. Porque é preciso ajudar quem quer ajuda. E o Cristo ajuda quem quer ajuda. Júnior, mas como assim? Estaremos desamparados do olhar do Cristo? Jamais. Porém, somos imortais. Significa dizer que a espiritualidade não tem pressa com relação ao nosso progresso. Eles aguardam pacientemente. Como no hospital, cuja enfermaria se encontram com vários enfermos. E o médico chega em um leito, aplica um medicamento, e enquanto aquele medicamento faz efeito, ele não fica ali parado. Ele vai para um outro leito, cuidar de um outro enfermo que carece do remédio. E assim o médico vai passando leito por leito. Fazendo analogia ao dia de hoje, como aquele professor que orienta um aluno numa atividade e não fica esperando que ele responda. Vai para outro aluno, enquanto aquele anterior apaga a lição equivocada para a resposta certa. Assim é a espiritualidade para conosco, não nos enganemos. Haja visto que os próprios espíritos orientam. O mentor espiritual não fica 24 horas ao nosso lado, mas se encontra 24 horas vinculado a nós pela via psíquica. Mas não ao nosso lado. Por quê? Porque ele entende que enquanto nós não queremos, ele pode ajudar outros. É servindo, como nos ensina o mestre, na sua realização pré-desencarnação, naquela experiência com os discípulos que ficou conhecida como lava-pés. Se queremos ser servidos, é preciso aprendermos a servir. Isso é ação. E servir é servir com desinteresse. Então, Emmanuel vem dizer, o exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence a mensagem. Então, significa que quando estamos envolvidos numa situação
E aquela situação nos convida a uma ação. Como será esta ação? Com desespero, com irritabilidade, com falta de fé, com arrogância, com exigências descabidas? Ou será uma ação voltada para o amor, para a sabedoria, para a paciência, para a fé, para a perseverança? Será uma ação voltada para o tentar de novo? Será uma ação voltada para a compreensão do outro que está no nível diferente do meu? E eu preciso, conforme ensina a lei de sociedade, um ajudar o outro? Ou como fim da lei de trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, dizendo: o forte auxilia o mais fraco. Isso é trabalho. E toda ocupação útil é trabalho. Escrever essas páginas da vida precisa ser de forma útil. Júnior, mas e se não escrevermos de forma útil? Tudo bem também. Só que, com um acréscimo, responderemos pelo que escrevemos. Porque não fizemos o exame sincero para percebermos o que se encontrava ali, naquelas escritas, que a alma do crente ou daquele que crê precisava auscultar. Emmanuel vem dizer, então, que, primeiramente, o leitor, amigo da verdade e amigo do bem, analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo. Nós precisamos ter prudência diante das situações que estamos envolvidos, porque na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, nós vamos encontrar dizendo que os espíritos influenciam em nossa vida, em nosso pensamento e ato. De ordinário, são eles que nos dirigem. E essa influência significa que estamos envoltos a um conjunto de ações que acontecem instantaneamente, uma após a outra, uma sucessão de fatos que não dá tempo para parar, como no controle de um filme que estamos assistindo, apertar o pause. Irmos ao banheiro, beber uma água, pegar uma pipoca, atender a porta ou o telefone e depois voltarmos. Não dá. A vida espera de nós, ela não cobra. Ela espera de nós a nossa melhor atitude. E a nossa melhor atitude tem que ser com sabedoria. Então, em cada situação que somos estimulados a estar, nós precisamos dar o melhor de nós. Porque a todo tempo estamos sendo acompanhados, diz Paulo, por uma nuvem de testemunhas. Muitas vezes os espíritos não espíritas, adotando no mundo espiritual, portanto, na erraticidade, as tentativas de conhecer o espiritismo, vêm em visita, como André Luiz relata nas suas obras, que ficou conhecida como A Vida no Mundo Espiritual, que nessas visitas, parte destes espíritos vem para observar e tirar as suas próprias conclusões. Imagine só que uma diversidade de espíritos, olhando para nós, pensa assim, é esse tipo de espírita que vocês se referem? E aí seremos cobrados também. Ah, mas eu não sabia que eu estava sendo acompanhado e sendo exemplo. Não precisava. Porque a partir do momento que lemos no trecho do Evangelho que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que trabalha para o melhoramento e a transformação íntima, para o progresso, através do domínio das más tendências, das más inclinações. Então, eu retenho o que de mal há em mim e, ao mesmo tempo, eu trabalho para o que de melhor existe em mim. Esse é o verdadeiro espírito. A partir do momento que eu faço essa leitura, pronto. Eu já não posso mais utilizar da desculpa do desconhecimento. E assim nós vamos compreendendo que Emmanuel vem nos convidar a refletir se estas páginas trazem venenos sutis ou, de fato, informações relevantes, verdadeiras. Emmanuel vem dizer ainda que determinadas páginas trazem a parcialidade humana. Sim,
somos parciais muitas vezes. Porque primeiro a gente pensa naqueles que, e o que vem sempre acompanhado de critérios que nós mesmos criamos para satisfazer aqueles que, sob o nosso olhar, são mais necessitados. Mas a grande pergunta é: quando eu preciso definir os critérios, é uma atividade que eu desempenho sozinho ou eu desempenho com outras pessoas? Com outras pessoas, então, no mínimo, eu preciso ouvir o que as outras pessoas acham sobre os critérios. E muitas vezes adentramos em conflitos com os nossos irmãos de caminhada espírita. Porque um quer doar 2 quilos de alimento e o outro entende que tem que ser 1. Um entende que o passe tem que ser de 5 minutos e o outro entende que o passe tem que ser de 3. E a gente começa a conflitar por situações exteriores. Como diz Emmanuel, parcialidade humana. Não seria melhor nos debruçarmos sobre a orientação do mundo espiritual? Júnior, mas não temos médiuns na casa para este contato. E quem disse que estamos aqui mencionando a mediunidade ostensiva, no contato direto com o mundo espiritual? Estamos falando de um outro viés da própria mediunidade, que é a intimidade com o mundo espiritual, utilizando da intuição, utilizando da influência, utilizando do olhar para dentro, utilizando do auscultar a alma, para perceber as influências que naturalmente advirão dos mentores da casa. Júnior, mas assim, fora do contexto da casa espírita, do meu trabalho, na minha família, naquela situação que eu estava na rua e fui convidado a participar, que eu me convidei a auxiliar. Porque antes de ser espírita, eu sou espírito. E enquanto espírito, eu sou imortal. A doutrina espírita só existe há pouco menos de 170 anos. Acho que 164, se eu não estiver enganado. Me corrijam se eu estiver equivocado. E enquanto espírito, nós estamos há quanto tempo? Então, nós já existíamos antes da doutrina. E quando eu digo doutrina, é esse conjunto de normas definidas como doutrina, pois a sua essência, ela é desde sempre. Porque a doutrina espírita vem a aclarar os ensinos do Cristo. Os ensinos do Cristo é a compreensão da lei divina, das leis naturais. Emmanuel complementa dizendo: examina, pois, as páginas do teu contato com o pensamento alheio. Diariamente. Então, Emmanuel quer dizer que não é só na hora do evangelho, não é só na hora daquela prece quando acordamos ou antes de dormir, não é só naquele momento de ação de graças, onde o grupo se reúne para fazer uma prece e ir a campo. Não, é diariamente. Júnior, mas como é que vamos ficar, então, buscando examinar o pensamento alheio? Pois bem, os espíritos nos dizem que estamos envolvidos num conjunto de pensamentos. Enquanto eu estou pensando, cada um de vocês também está pensando. E esses pensamentos, eles se envolvem numa grande psicosfera. Eles não se misturam, eles se envolvem. E nesse envolvimento, nós vamos captando ondas, pensamentos, formas, e é aí que eu preciso examinar o pensamento alheio. Mas também eu posso examinar o pensamento alheio quando eu percebo a ação do outro. Aquilo que o outro me fala, a forma como o outro se comporta, o que está por detrás deste pensamento. Não é buscar julgar o outro, longe disso, é procurar a essência daquela ação. Vou dar um exemplo simples. Diante de uma ação desesperadora, de um caso de um acidente, um médico ele pode pensar assim: eu preciso realizar uma ação agora, talvez não dê tempo chegar no hospital. Ele pode muitas vezes utilizar de instrumentos que não são o definidos pela legislação vigente na área da saúde médica, na área da profissão.
mas ele precisa salvar uma vida. Nesse momento, eu preciso examinar o pensamento alheio e emitir a seguinte conclusão: que bom que havia uma pessoa com conhecimento para postergar a desencarnação desta criatura. Enquanto outros dirão que absurdo, realizando um ato cirúrgico, por mais simples que seja, em plena rua, com instrumentos não próprios daquela área. Isso vale para inúmeras coisas. Quando simplesmente, ao sentar numa mesa, e sentando à mesa com outras pessoas, identificamos que o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso neto, o nosso afilhado, o nosso amigo, pega um determinado alimento com as mãos e a gente diz: epa, com as mãos não, para isso você tem talher, para isso você tem garfo e faca. Será que não estamos sendo severos? Qual era a intenção do outro? Era se aparecer naquela situação ou apenas se alimentar? Eu estou trazendo situações simples do cotidiano que muitas vezes geram pequenas irritabilidades. E essas pequenas irritabilidades emanam energias que nos aproximam dos espíritos, comumente vinculados a esse tipo de energia. E a partir daí o ciclo continua. Não percebemos muitas vezes o que vem a partir daí, mas vem. É preciso, então, observarmos o pensamento alheio para saber separar aquelas que são boas ações, boas vontades, boas intenções. Júnior, mas não vamos julgar o outro? Não, não vamos julgar o outro. E não temos como saber o que o outro está pensando, não temos como saber. Mas utilizemos daquilo que o outro traz. Recordando Paulo, ouvindo tudo e retendo o que é bom. Simples assim. E aí vamos fazer companhia àqueles que nos desejam elevação. Concluindo estas reflexões que se encontram no livro, nas páginas do Pão Nosso, cujo capítulo é o 14, intitulado Páginas, Emmanuel vem nos dizer: não precisas das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Precisamos sair desta existência com as ações que nos engrandecem enquanto seres espirituais, com as ações que nos fazem ter a certeza que demos o nosso melhor, que fomos o melhor pai e mãe que pudemos ser, que fomos o melhor patrão, o melhor servidor, o melhor empregado que foi possível ser, que fomos o melhor vizinho, o melhor professor, o melhor aluno, que fomos o melhor trabalhador espírita naquela lida que assumimos, que demos o melhor de nós mesmos para adquirir maior conhecimento desta doutrina, para o nosso melhor. E acima de sermos o melhor em tantos papéis, que possamos chegar ao final da nossa existência, fechando mais um ciclo deste livro, deste volume, para numa próxima existência continuarmos as escritas no novo volume, dizendo: eu fui o melhor de mim, fiz o que estava ao meu alcance, e o que estava ao meu alcance eu fiz até o limite das minhas forças, sem reclamar, sem exigir, sem oferecer troca, sem esperar paga alguma. São essas atitudes que vão nos ajudando a realizar a maior soma de bens, diminuindo a maior soma de mal já realizada, melhorando a nossa caminhada, escrevendo páginas novas, páginas mais edificantes, em prol da nossa própria evolução. Assim me despeço dessas reflexões, mais uma vez agradecendo a oportunidade
deste grupo espírita, que não é mais uma semente, semente só no nome, já se tornou uma árvore que rende frutos, e frutos que já estão dando outras tantas sementes. Que Jesus nos abençoe.